O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote que estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o à pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, a liturgia da palavra, responde para nós uma pergunta que às vezes nós fazemos com frequência: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Nós temos uma fé, nós temos uma religião, para quê? Um dos grandes objetivos é porque nós acreditamos na vida após a morte, nós acreditamos na ressurreição. Ora, como nós falamos, o que eu preciso fazer então para que eu não perca a minha alma, como se diz? Qual que é o caminho? É importante lembrarmos que a vida eterna, nós vamos conquistá-la ou perdê-la é aqui, não é depois. Eu ganho a vida eterna, eu vou perdê-la aqui. Vai depender do caminho que eu percorro, vai depender da vivência da minha fé. Mas o que nós precisamos fazer então? A liturgia nos responde: amar a Deus e amar o próximo. Se você praticou esses 2 mandamentos, você praticou todos os outros. Esse é o caminho para que um dia nós alcancemos a vida em Deus. Amar a Ele, Deus e o próximo. E a liturgia da palavra, portanto, vai nos mostrando esse caminho. A primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio fala de um momento em que o povo está prestes
a entrar na terra prometida. Foram 40 anos de muita caminhada, de muitos obstáculos. Agora eles estavam próximos, não estava longe de alcançar a terra prometida. E antes disso, Moisés diz para o povo assim: ouve a voz do Senhor teu Deus, para vocês conquistar essa terra, esse lugar sonhado. Ouve a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus significa observar todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos na lei. Os mandamentos são orientações para nós. Ele nos orienta a chegar aonde nós queremos como um objetivo da nossa vida. Os mandamentos, muitos podem achar, mas os mandamentos de Deus, eles tiram a minha liberdade. Não. São apontamentos. É como que você está numa via de trânsito, e para a gente chegar no nosso objetivo, para você chegar aonde você quer, então você tem que observar as placas que estão ao longo da estrada, das vias. Aquelas placas, elas não estão ali para tirar a sua liberdade, elas estão ali para te orientar, para que você chegue com segurança ao seu destino final. Se você pode ser livre. Se você não seguir aqui as placas estão apontando para você, você corre o risco de não chegar e também atrapalhar outros a não chegar. Você pode até achar que aquelas placas estão ali, são chatas, mas elas estão ali para a sua segurança. Assim são os mandamentos de Deus. Eu posso até achar que eles são chatos, às vezes, mas eles estão ali me orientando, me apontando. Mas não basta eu ter conhecimento deles, é preciso praticar. Quando você vai tirar uma habilitação, você estuda para saber o que significa aqueles sinais de trânsito. Mas na hora de você dirigir, não basta apenas você lembrar que você sabe, você tem que praticar. Assim são os mandamentos de Deus. É praticando eles, como diz o nosso texto, que nós vamos ser felizes, que nós vamos viver. É isso que Moisés diz. E ele diz assim: olha, e esses mandamentos que eu dou a vocês, não é difícil não, ele está ao alcance de vocês, são coisas difíceis de praticar não está longe, não está no céu, né? Mas não está dentro de você, está no seu coração. E aí nós entendemos então o evangelho de hoje. O mestre da lei, o próprio nome vai dizer, ele é especialista em leis, conhece profundamente os mandamentos de Deus. E ele chega perto de Jesus e pergunta para ele: mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele: olha, você é um especialista em lei, o que está escrito lá? Como que você lê? No tempo de Jesus havia 613 mandamentos, e aquele homem, sabiamente, ele resume todos os 613 em 2. Ele vai dizer assim, lá está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou para ele: bravo, é isso mesmo, parabéns.
Mas tem uma coisinha. Pratique isso. Pratique. Isso que você acabou de dizer, pratique. É só praticar isso aí. Pratique o amor a Deus e ao próximo, e você vai viver, terá a vida eterna, que você tanto busca. Mas aí o mestre da lei, ele então, querendo se justificar, como diz o Evangelho, faz uma pergunta para Jesus: e quem que é meu próximo? Próximo, no tempo de Jesus, seria aquelas pessoas do mesmo grupo, ou seja, próximo é quem é próximo de mim, é com quem eu me relaciono frequentemente, são aquelas pessoas mais próximas de mim, esse seria o meu próximo. E Jesus então não responde diretamente à pergunta, mas conta uma parábola belíssima para responder para ele, que é a parábola do bom samaritano. Jesus diz que um homem, ele estava indo de Jerusalém para Jericó, e nessa estrada ele foi assaltado, espancado, e ficou ao longo do lado do caminho, jogado, quase morto. E aí vem as 3 figuras. Primeiro, um sacerdote, homem do templo, talvez estaria indo rezar no templo, homem de oração. Ele vê o homem caído ali e passa adiante, vai embora para o templo. Vem um escriba. Ora, esse homem também, o segundo, é o homem da lei, um levita, conhecedor das leis, com certeza trabalhava no templo também. Ele passa, vê e vai embora. Esses dois, apesar de seus conhecimentos religiosos, eles não tinham nenhum sentimento, não tiveram nenhum sentimento por aquele homem caído. Eles se lidavam diariamente com Deus, mas não sabiam nada de Deus, porque eles não sabiam nada de amor, eles não sabiam nada de caridade. Talvez a religião deles seria uma religião de gestos vazios, talvez liturgias, cerimônias espetaculares, mas não tinha nada com amor no coração. Eu fico muito feliz e fiquei muito feliz com o resultado do nosso Corpus Christi. Fizemos naquela quinta-feira de Corpus Christi uma bela celebração. Nosso bispo Dom Tacílio celebrou, Padre André estava junto, muito bonita, mas teve um gesto concreto. Aqueles enfeites com alimentos, aqueles cobertores, imaginem vocês, quantas pessoas que se fortaleceram com aquele alimento que foi doado. Imaginem vocês, esse frio que está fazendo no último dia, quantas pessoas se protegeram do frio com aqueles cobertores que foram doados. Isso eu entendo que é a religião do amor. Essa é a religião da compaixão. E é essa religião que nos leva a alcançar a vida eterna, como se diz. Não deixe a gente perder a alma, como se fala. É essa. Porque às vezes nós podemos estar cheios de ritos bonitos, mas falta amor, caridade dentro de nós. E aí aparece aquele homem samaritano. O samaritano, ele não era bem visto pelos judeus, eram quase inimigos. Quem vinha da região da Samaria
era considerado impuro, pagão. E é justamente este samaritano que passa naquele mesmo local. O texto diz assim: ele viu o homem, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Ele viu, chegou perto e sentiu compaixão. Aproximou. Coisas que aqueles dois não fizeram. Eles viram, os dois primeiros, mas não se aproximaram, não sentiram compaixão e não cuidou daquele homem. Ver, sentir e cuidar. São atitudes que muitas vezes nos faltam. Às vezes nos faltam ver e sentir e cuidar de pessoas bem próximas de nós, até na nossa casa, quem convive conosco. A gente está tão distante uns dos outros, a gente não sente mais, a gente não tem compaixão, parece que nós estamos anestesiados diante da dor e do sofrimento do outro. 3 atitudes do samaritano, e nessas 3 atitudes também desses dois. O sacerdote e o levita tinham perdido a capacidade de ver o sofrimento do outro. Nós perdemos a capacidade de ver o sofrimento dos outros. Está nos faltando sensibilidade. Parar, aproximar. A gente precisa se aproximar. Parece que nós não temos tempo para aproximar. Porque aquele homem sentiu compaixão. O que é compaixão? É compadecer com, sofrer a dor do outro. Quando o outro está sofrendo, você pode ter uma atitude de dizer assim: nossa, coitado, dó. Mas quando você tem compaixão, você sofre a dor do outro. E quando você sofre a dor do outro, você chega perto dele e diz assim: em que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para você para diminuir sua dor? Isso é compaixão. E foi isso que aquele samaritano tem. Compaixão. Nós estamos perdendo a capacidade de ter compaixão. Quando a gente vê uma criança morrendo de fome e a gente diz: isso é normal. Quando você vê um idoso abandonado, jogado, e a gente diz assim: isso é normal. Quando você vê um jovem tirando a própria vida e você dizer: isso é normal, tem uma coisa errada. Isso não é, acho que a gente precisa repensar que tipo de religião, que tipo de fé é a minha. Quando a gente achar que a dor do outro é normal, nós precisamos repensar a nossa fé, vamos precisar repensar a nossa religião. E é interessante que aquele samaritano aproximou-se dele, fez curativos derramando óleo nas feridas. Derramando óleos nas feridas. Ele tocou e fez curativo. Tem muita gente machucada. Muitos estão precisando de curativos. Vocês já ouviram uma expressão? Diz assim, que fulano está tocando na ferida do outro. Tocar na ferida do outro significa o quê? Você fazer o outro sofrer. Eu vou colocar o dedo na sua ferida. Eu vou fazer você sofrer aonde está doendo em você. O samaritano, ele usou uma espécie de remédio.
vinho e óleo e fez curativos. É isso que nós precisamos fazer. Digo sempre, todos nós temos feridas. E se você não tiver remédio, nunca toque na ferida de ninguém. Você só pode tocar na ferida de uma pessoa se você tiver remédio, meu irmão. Se você não for fazer curativo, não toca não, não faça isso não. Porque se você tocar na ferida de alguém sem remédio, se não for para fazer curativo, falta em você compaixão, falta em você caridade. E eu só posso tocar na dor de alguém é com remédio, é para curar, é para fazer curativo. E foi isso que aquele samaritano fez. E o texto termina, Jesus pergunta para ele, para aquele homem: e aí, qual dos três foi o próximo dele? E ele responde: aquele que usou de misericórdia. Quem é meu próximo? É aquele que Deus colocou no seu caminho. Agora eu posso dizer uma coisa para vocês. Deus coloca cada próximo no caminho, no nosso caminho, que Deus me livre, né? É cada peça que Deus coloca no caminho da gente. Como diz o povo, você atura só com remédio, né? É pessoa, gente difícil, pessoa difícil que Deus coloca no seu caminho. Talvez você que é pai, que é mãe, é um filho difícil que você tem. E tantas outras pessoas que às vezes, meu Deus, é aquele que Deus colocou no seu caminho. Sabe de uma coisa? E às vezes eu acredito que essas pessoas difíceis que Deus coloca no nosso caminho é para nos santificar. É para que a gente aprenda a praticar a compaixão, o cuidado, a misericórdia. Então, o seu próximo não é aquele que você escolheu. Porque às vezes eu escolho um próximo segundo o meu critério, que não vai exigir nada de mim, não vai custar nada de mim. Portanto, o próximo não é aquele que você escolhe, mas aquele que Deus colocou no seu caminho, na sua vida. Por mais difícil que ele seja, ele é teu próximo. É aquele que precisa que você veja, que você se aproxime, que você tenha compaixão e que você faça curativos. Próximo, aquele que usou de misericórdia. Às vezes a gente vai num encontro, numa missa, e usamos a expressão: eu fui à missa, fui naquele lugar, e eu me senti tocado. Que bom. Aonde você sentiu tocado, aquilo te tocou, pratique. Pratique aquilo que te tocou. De repente, lá na sua casa, dentro da sua casa, tem alguém caído. Ao longo da nossa vida, nos nossos relacionamentos, tem alguém caído. Portanto, tudo aquilo que nos toca o coração, é preciso praticar. Pratique isso. Pratique, como diz Jesus, e você vai viver. Pratique e você vai ser feliz. Pratique isso e você vai encontrar o sentido da sua vida.